Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. E esse vídeo voltando agora nos vídeos de maternidade. Então, eu vou falar tudo pra vocês, tudo que eu passei com a Alice, tudo que nós estamos passando, tá? Como que tá sendo todo esse processo de desenvolvimento dela e esse processo meu como mãe, tá? Então, vamos lá. Esse vídeo específico a gente vai falar sobre a introdução alimentar. Gente, a introdução alimentar foi algo bem assim, um pouco tenso pra mim, porque teve várias mudanças, tá? Então, vou contar passo a passo e dicas que foram boas pra mim, que eu tenho certeza que pode ajudar vocês também, tá? Quando a Alice começou a introdução alimentar, foi com 6 meses. Então, ela mamou no peito, só no peito, por 6 meses. Quando deu 6 meses, a gente acabou trocando de pediatra. Por quê? Nós não tínhamos convênio, então passava a Alice no SUS, no postinho. E a médica do postinho era maravilhosa e muito boa. Porém, como a Alice liberou o convênio, nós decidimos começar a passar ela realmente no convênio, por ter mais acesso, poder marcar com mais facilidade, porque querendo ou não, a dificuldade no posto, pelo menos aqui perto de casa, tá? Para agendamento, tem dia certo para agendar, você tem que chegar cedo, senão você não tem vaga com aquela pediatra. E aconteceu uma questão também do dia da consulta da Alice, nós não íamos passar ela no convênio, no pediatra em específico, porque eu gostava muito da pediatra. Mas teve um dia que eu cheguei 3 minutos atrasada e a pediatra não atendeu. Ela deixou recado na recepção que nem 1 minuto poderia chegar atrasado. Eu cheguei 3, a recepcionista até ficou com vergonha de me dizer, mas ela falou, olha, Angélica, eu tô vendo aqui, você chegou 3 minutos atrasada, eu não tenho autorização de liberar você. E aí, pra mim, foi tipo a gota d'água pra eu ir pro convênio. Fomos pro convênio, tá. Só que apesar de tudo, a médica era muito boa. Fui pro convênio com uma indicação de um médico muito bom, um médico, inclusive, que tratou até minha irmã quando eu era criança. Porém, na parte de introdução alimentar, eu fiquei um pouco perdida e um pouco confusa. Ele me orientou a começar a inserir frutas para Alice. Não falou nada de sucos, falou somente de frutas. E eu comecei a tentar introduzir, mas a Alice não gostava muito. O que acontece? Quando os primeiros alimentos, o bebê, ele tá acostumado, por exemplo, com tanto mamar, né, quanto a chupeta, ele põe a língua para fora. Então ele faz assim, ó, põe a língua para fora e não para dentro. Então, quando a gente vai colocando os alimentos na boca do bebê, pelo menos a maioria, e a Alice aconteceu assim, não é que é 100%, né? Mas da Alice foi dessa maneira, ela tendia a colocar pra fora. Então, não sabia se ela estava gostando ou não estava gostando, porque tem essa tendência mesmo, né? E pra mim foi um momento tenso. Então, assim, a gente fica tensa. Uma dica, primeira, não fique tensa, ó, respira, relaxa e vai no seu tempo e no tempo da bebê. Pode ser que ela coma já na primeira semana, pode ser que ela demore uma semana para aceitar uma fruta, que foi o que aconteceu com a Alice. Acho que no 5º dia, mais ou menos, que ela começou a aceitar a fruta. Depois nós voltamos lá, depois de uma semana, e ele já começou a passar alguns alimentos, passou uma receitinha, assim, pra mim, eu nem tenho ela mais, essa desse médico específico. E deu alguns alimentos pra mim triturar e tal, e eu amassava, triturava tudo, fazia com carne moída, com coisas mais batidas e tal. Uma papinha, mas não líquida, batida no liquidificador, tá? Eu realmente amassava. E eu tentava dar pra ela e não ia. E tinha os horários certos. O horário de início da refeição dela, o almoço era 10h30 da manhã e a janta era 3h30 da tarde. E ela não aceitava aquele almoço às 10h30 da manhã. E aí eu tentava dar uma fruta às 10h30 e ia. E aquele negócio tenso, sabe? O que eu fiz? Troquei de pediatra. Porque eu falei, nossa, ele não está me ajudando. Eu sei que é responsabilidade minha, mas eu não tô conseguindo. Então, preciso de uma ajuda. Troquei de pediatra. Quando eu troquei de pediatra, o que aconteceu? Ela começou a questionar várias coisas e viu qual horário que a Alice mamava. E foi aí que tava o meu erro. Foi aí que tava onde eu tava deixando ali, sabe? Perdendo o fio da meada. Por quê? A Alice mamava a livre demanda. Ou seja, a hora que ela queria, ela mamava. Como é que ela ia estar com fome naqueles horários, sendo que ela mamava a hora que ela queria? E principalmente nessa fase, a Alice estava muito apegada. Tinha dias que ela mamava de 1 em 1 hora. Então ela chorava, tava com fome, queria mamar, eu ponhava no peito e dava mamar.
E aí, o que a médica fez pra mim? Um roteiro de horários que eu ia dar mamar pra ela. Eu tenho aqui, gente, uma receitinha até. Ah, esse não tá as mamadas, mas eu vou explicar pra vocês. Aqui tá a orientação dela com as alimentações, né? Com a alimentação da Alice. Mas antes desse papel, ela me deu um outro específico de horários que eu ia dar mamar pra ela. Então, assim, a Alice estava acostumada a mamar a hora que ela queria, né? Então, toda hora ela mamava o dia inteiro. A médica me orientou o quê? Horários de mamada. 3 vezes ao dia. Então, ela vai mamar de manhã, no café, por exemplo. Ela vai mamar uma vez depois do almoço. E depois ela vai mamar de noite para dormir. Quando ela for mamar depois da janta, aí você pode dar à vontade, quantas vezes ela quiser. Ok. Falei, beleza, mas ela mama o dia inteiro. A médica, não, mas agora você não vai dar mamar mais, porque ela precisa estar com fome. Ela não tá com fome nos horários que você está tentando introduzir o alimento. Então, ela não tá comendo por isso. E, gente, a partir dessa vez, a médica até me avisou, vai ser uma semana difícil. Mas vai compensar muito pra você, porque você vai ficar um pouco mais independente, porque realmente eu não ia a lugar nenhum sem a Alice. E a partir desse momento, eu decidi fazer o que a médica tava falando, o que a pediatra tava falando. Foi uma das semanas mais tensas com a Alice. Gente, a Alice chorava, ela chorava. Então aqui é um relato pra vocês. Não é pra vocês ficarem preocupados, tá? Mas se vocês passarem por isso, calma, é normal, passei por isso também. Então, a Alice mamava de manhã, depois, daqui a pouco, umas 2 horas, ela tava chorando. E aí eu tentava dar comida pra ela, tentava dar uma fruta. Ela não aceitava fruta, porque ela queria mamar. E ela chorava, e ela chorava, e ela não queria fruta, mas ela queria mamar. E pra dormir, às vezes ela queria dormir de manhã, né, aquele cochilinho da manhã, e ela tava acostumada, já viciada no peito pra dormir. E aí eu tinha que fazer ela dormir sem o peito. E aí foi difícil, foi difícil. A Alice chorava, eu tinha vontade de chorar também. Mas com uma semana, foi uma semana bem difícil. Os 2 primeiros dias foi assim, o terceiro já foi um pouquinho melhor, o quarto um pouquinho melhor, até que com uma semana ela realmente começou, já aceitava, foi gradativo, né? O terceiro dia já foi aceitando mais os alimentos e assim foi. Mas com uma semana ela já estava alinhada, ela não queria mais mamar durante o dia, ela não pedia mais o peito durante o dia. Então, realmente entrou numa disciplina com uma semana. Então, o que fez diferencial para ela aceitar realmente os alimentos foi isso. Foi tirar do peito a hora que ela queria. Tirar essa livre demanda e colocar os horários certinho. A partir disso, foi que realmente ela começou a aceitar os alimentos, tá? Então, esse foi o ponto, assim, crucial que teve a mudança da aceitação da alimentação. Outra questão, alimentos que ela goste, tá? Normalmente o bebê assim tem alguns que eles gostam mais e tal, mas eles aceitam a maioria dos alimentos. A Alice foi assim. Mas a textura, você tem que prestar atenção na textura que o bebê gosta. Por exemplo, a Alice nunca gostou de sopa. Então, às vezes eu já eu tentei de tudo quanto é tipo de coisa antes dessa questão da amamentação para ver o que ela comia. E eu já sabia o que ela não gostava. Então, alimentos muito processados, batido no liquidificador, ela não gosta. Até um purê hoje em dia ela não gosta. Ela gosta de coisas mais sequinhas. Então, o primeiro dia que ela comeu mais foi uma semana depois, inclusive, dessa readaptação da amamentação, mas foi num churrasco, que a gente estava no churrasco e ela pediu para comer carne. E ela ficou apontando assim, com jeitinho de bebê, querendo carne. E aí a gente desfiou e ela comeu muita carne aquele dia. Ela comeu bastante carne, na medida do possível ali, mas ela comeu, principalmente coraçãozinho de galinha, ela adorou. E aí eu percebi que ela gostava de alimentos mais secos, sem tanto caldo, sem isso, sem aquilo. E até hoje é dessa forma. Então, assim, ela ama brócolis, legume, ela gosta muito de batata frita também, eu faço pra ela naquela fritadeira sem óleo, né? E vários alimentos, mas a maioria deles sequinhos. Então, não muito mole, não muito pastoso, assim. Então, percebam que a criança gosta. Carne moída, até hoje a Alice não gosta muito de carne moída, tá? Até hoje eu não conseguia fazer ela aceitar nenhum alimento muito com isso. Então, carne, como que eu dou carne pra Alice? Mas no comecinho era desfiada, então eu fazia na panela de pressão, deixava bem molinha mesmo pra, tipo, desfiar aquela carne. E eu picava ela antes de pôr na pressão, pra ficar já bem pequenininho pra ela. Hoje em dia, ela tá com 1 ano e 2 meses.
ela come mais esfiadinho, assim, mas é um pedacinho de carne pequeno e eu, tipo, abro ele, sabe? Pra ficar mais durinho. E ela ama carne, é um dos alimentos que ela mais ama. Churrasco principalmente, mas carne também ela come. Então, assim, o que me ajudou na introdução alimentar? A questão da mamada dela. E segundo, eu perceber quais os alimentos ela realmente gostava. Uma preocupação minha é se o bebê tinha que estar sentando para poder começar a introdução alimentar. Porque a Alice sentou, não foi com 6 meses, foi com 7 meses, mais ou menos, ela sentar mesmo, né? Então eu colocava ela no bebê conforto do carro. Então eu pegava do carro e colocava ela no bebê conforto. Que aí ela ficava mais inclinadinha assim, né? Mas não ficava totalmente sentada, mas também não era deitada. Isso também foi uma boa para mim e isso facilitou. Temperatura. A Alice também não gosta de comida muito quente, tá? Então morna, tipo morna para quente ela não gosta. É morna para fria, quase fria. E tinha vezes quando na introdução alimentar que ela comia muito mais quando tava fria. Mas assim, sabe, deixava morninha quando tava esfriando mais, aí que ela começava mais a comer. Então essa é a temperatura. Também tem essa questão para ver o que a criança gosta, tá? Então essas são as dicas que eu tinha de introdução alimentar, como foi com a Alice e qual que foi o diferencial para ela. Gente, um detalhe tá aqui sim, ó, deixa eu mostrar para vocês. Ó, como que fica aqui. Mamar, tá? Eu vou aproximar pra vocês verem. Então aqui embaixo, ó, tem tudo, ó. Mamar, fruta, almoço, mamar, fruta, depois a janta, né? E depois mamar de novo. Então, na verdade, aqui é mamar. Então, de manhã, acordava café da manhã, era mamar. Depois a fruta, depois o almoço. Depois do almoço, 1h30 só depois do almoço que eu podia dar mamar pra ela. Então, assim, às vezes ela terminava de almoçar e já queria peito pra dormir ou alguma coisa assim, uns 40 minutos depois. Não. Primeiro eu tinha que esperar 1h30. A Alice chorava? Chorava. Dá vontade de chorar junto? Dá vontade de chorar junto. Mas, enfim, se alinha, se concentra, que é assim mesmo, e a primeira semana e depois essa fase passa. Então, depois mama, fruta, janta e aí mamar. Ah, outro detalhe, mamar de 2 em 2 horas, tá? Então, depois da janta, era a livre vontade dela, certo? Porém, eu tinha que esperar 1h30 e eu não podia dar mamar de novo antes de 2 horas, porque às vezes, com 1 hora que ela mamou e ela dormiu, ela acordava e queria mamar de novo. Então, era uma questão de um apego, sabe? Então, é mais um apego emocional do que fome, mas ela queria mamar. Então, quando ela acordava, 1 hora depois, querendo mamar, procurando o peito, às vezes eu pegava ela no colo, balançava, ficava com ela, mas eu não dava mamar. É difícil porque a criança sente o cheiro da mãe. Então ela sabe que é eu e ela sabe que eu tenho mamar. Mas eu tinha que aguentar firme ali e de 2 em 2 horas. E isso me ajudou bastante porque regrou a Alice. Foi muito melhor pra mim porque eu consegui descansar um pouco mais. Então isso eu já tava com 6 meses, eu já tava acostumada com isso. Então não me fazia mal nessa parte de cansaço, porém fez bastante diferença porque me ajudou, me relaxou, assim, sabe, um pouco mais, ter essa liberdade. E a Alice acabou acostumando e dormindo muito mais do que 1 hora picado, que nem às vezes ela dormia 8, acordava 9, acordava 10, acordava 11, acordava meia-noite, só depois da meia-noite que eu dormi um sono, sabe? Então isso me ajudou bastante, regrar ela. Ela dormiu mais. Foi bom pra mim e foi muito bom pra ela, pelo desapego e ela também descansar, sabe? Que tem esse diferencial. Mas era só mais esse detalhe que eu queria acrescentar aqui pra vocês. O que vocês quiserem saber mais, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer mais vídeos pra vocês de tudo que me ajudou, como foi esse processo. Então deixa aqui no comentário se você gostou desse vídeo, deixa no comentário pra mim. Se você tem alguma observação, alguma dica boa que foi bom pra você e pro seu bebê, deixe também. E se você quiser mais outra dica, deixa também aqui nos comentários, ok? Se você gostou desse vídeo, curte, dê o like aí pra ajudar no canal e se inscreve no canal que a partir de agora eu vou fazer vários outros vídeos nessa parte de maternidade. Muito obrigada por ficar aqui até o final do vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.